pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora nós vamos fazer a nossa revisão de direito tributário por meio de resoluções de questões, porque o mais importante para você ser aprovado é treina, 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 quer passar, treina de novo. Então vamos fazer inúmeras questões para você poder fixar a matéria no seu cérebro, ok? Nossa primeira questão, ela fala o seguinte: determinada lei estadual, lembrando que lei ponto é sinônimo de lei ordinária, criou um imposto sobre operações digitais e autorizou o Poder Executivo a alterar suas alíquotas por decreto, sempre que necessário ao equilíbrio fiscal do Estado. Seu comando está falando. À luz das limitações constitucionais ao poder de tributar, assinale a opção correta. Bom, só aqui nós já temos alguns problemas, porque primeiro, que se o comando da questão está falando que está criando um novo imposto sobre operações digitais, isso tem que ser um imposto residual. E a competência tributária residual para criar novos impostos lá no 154, inciso 1º, que ainda não estejam previstos na Constituição, ou novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social, que é o 195, parágrafo 4º, é de competência exclusiva da União. Só a União pode criar e se criar depende de uma lei em sentido formal. Então aqui já começa ruim, né? Porque está criando um novo imposto não previsto na Constituição. Aí fala: à luz das limitações constitucionais ao poder de tributar, assinale a alternativa correta, letra A. A autorização é válida, não é válida não, pois o Poder Executivo pode modificar alíquotas de qualquer imposto mediante delegação legislativa, mas isso é um absurdo jurídico, por meio de decreto, por exemplo, 153, parágrafo 1º da Constituição, você pode mexer na alíquota, e só na alíquota do II, do IE, do IPI, do IOF, ou na alíquota da CID sobre combustível e ICMS sobre combustível para reduzir e restabelecer. Só que aqui está falando que está criando um tributo. Decreto não cria tributo em hipótese nenhuma. Decreto não extingue tributo em hipótese nenhuma. Então isso aqui não pode ser verdadeiro em hipótese nenhuma. Falso, falso, falso. B. A autorização é válida? É não, desde que o decreto seja posteriormente ratificado pelo Poder Executivo. Isso é um absurdo jurídico, O artigo 150, inciso 1º da Constituição, que traz a base da legalidade, fala que é vedado, proibido aos quatro entes instituir, criar ou majorar tributos sem lei anterior que o defina. Sem lei anterior que o defina não vai rolar. Letra C. A autorização é inconstitucional, verdadeiro, pois a Constituição exige lei em sentido formal para instituir, criar ou aumentar tributos, gabarito, letra C. Sem lei em sentido formal, o que você faz em direito tributário? Absolutamente nada. D. A autorização é válida, né, não? Quando o tributo possui finalidade extrafiscal. Falso. Nem todos os tributos que têm cunho extrafiscal podem ter alíquotas alteradas por decreto, e absolutamente nenhum tributo pode ser criado por decreto. A criação, ela depende de uma lei em sentido formal. Totalmente falso. E letra E, a autorização é válida se prevista em lei complementar. Falso, porque o Estado não tem competência para criar novos
novos impostos ainda não previstos na Constituição. Então, o comando da questão já está errado. O comando da questão já está errado, falso, falso, falso. E mesmo que uma lei complementar desse uma autorização para criar tributo por decreto, essa lei complementar seria inconstitucional. Tributo não pode ser criado por decreto, em hipótese nenhuma. Gabarito letra C, gabarito letra C. Próxima. Questão de número 2, sempre cai em direito tributário, você precisa saber. Um município publicou uma lei em 20 de novembro de determinado ano. 20 de novembro de determinado ano, aumentando a alíquota do imposto municipal. Aumentando a alíquota do imposto municipal. Considerando as limitações constitucionais ao poder de tributar, assinale a alternativa correta. Vou colocar aqui de maneira bem rápida. O princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal. Pelo princípio da anterioridade anual, o fisco deve aguardar 1º de janeiro do próximo ano, da data em que o tributo foi criado, majorado ou revogado o benefício, e pela nonagesimal, tem que aguardar 90 dias da data em que foi criado, majorado ou revogado o benefício, porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. Mas nós temos as exceções aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, em que você tem que saber esse quadro na ponta da língua. Imposto de importação, exportação, operações financeiras e tudo que fale sobre guerra e calamidade pública, por ser uma situação excepcional e emergencial, é exceção anterioridade anual e nonagesimal. Então, eles podem produzir efeitos de imediato. Para o lado de cá, nós temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, contribuições para a Seguridade, e sobre combustível, nós temos a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e o ICMS sobre combustível para restabelecer o patamar de alíquotas. E neste caso, para restabelecer o patamar de alíquotas, não precisa esperar 1º de janeiro, espera apenas 90 dias da data da publicação da lei que o instituiu, criou, majorou, aumentou ou revogou o benefício. Para o lado de lá, nós temos o imposto de renda e a base de cálculo, do IPVA e do IPTU. O imposto de renda e a base de cálculo do IPVA e do IPTU só precisa esperar 1º de janeiro do próximo ano, da data em que o tributo foi criado, majorado ou revogado, porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. Lembrando que a redução de qualquer tributo, poderá produzir efeitos de imediato, porque é benéfico ao contribuinte. Isso você precisa saber na ponta da sua língua. Então, olha lá. O aumento poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro. Não citou especificamente nenhum tributo. Então, você tem que presumir que o tributo está na regra. Se foi majorado no dia 20 de novembro, você tem que esperar a anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Qual é a data da anterioridade anual para o meu exemplo? 1º de janeiro, vamos botar aqui, hipoteticamente, de 2027, ok? Vamos pensar que aqui seja 26. Noventena, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais um dia, 21 de fevereiro de 27. Qual é a data mais distante? No meu caso, 21 de fevereiro de 27. Então, no meu caso, só vai poder produzir efeitos após 90 dias, porque eu tenho que esperar, tá aumentando, eu tenho que esperar a anterioridade anual e nonagesimal. Falso. B,
o aumento somente poderia produzir efeitos após 30 dias. Misericórdia! Ou vai ser 1º de janeiro, ou vai ser 90 dias, ou vai ser de imediato. 30 dias aqui não tem. Falso. C. O aumento somente poderia produzir efeitos após o transcurso de 90 dias e no exercício financeiro seguinte. Verdadeiro. Espera 1º de janeiro, espera 90 dias. A data mais distante será a resposta da questão. Tem que esperar 1º de janeiro e 90 dias. Gabarito, letra C. D. O aumento poderá produzir efeitos de imediato. Falso, porque nós não estamos em nenhuma das exceções ali de cima. Não é imposto de importação, exportação, IOF, não é guerra nem calamidade, então não pode produzir efeitos de imediato e não está reduzindo. Falso. Letra E, o aumento poderá produzir efeitos após 90 dias, pode ser, ainda que dentro do mesmo exercício, não. Tem que esperar 1º de janeiro e 90 dias. 1º de janeiro e 90 dias para poder cobrar, portanto, gabarito letra C, gabarito letra C. Próxima questão vai falar, questão de número 3. Determinado estado instituiu uma taxa sobre transporte interestadual de mercadorias. Está circulando mercadoria entre 2 estados, cobrando valor extremamente elevado, com o objetivo de desestimular o trânsito de produtos oriundos de outros estados. Pessoal, aqui nós temos vários problemas no comando dessa questão, vários problemas. Primeiro, que eu não posso ter 2 impostos, eu não posso ter 2 taxas e eu não posso ter uma taxa com imposto com fato gerador ou base de cálculo idêntico ao de outro que já exista, sob pena de bis in idem. E nós já temos um imposto que tributa a circulação de mercadorias interestadual, que é o ICMS, que agora vai ser substituído pelo IBS. Então, só daí já está muito mal a criação dessa taxa. Para piorar, tá falando que essa taxa, ela tem um valor extremamente elevado, então vai configurar confisco. O artigo 150, inciso 4º da Constituição, ele fala que é vedado, proibido aos 4 entes instituir tributo com efeito de confisco. Vale a pena você saber que, apesar do inciso 4º falar que os tributos não podem ter caráter de confisco, já está pacificado no STF que nem os tributos e nem as multas, podem ter caráter de confisco. E eu vou botar essa informação aqui porque ela é muito importante. Os tributos e multas não podem ter caráter de confisco, que é o 150, inciso 4º da Constituição. E aí o Supremo julgou percentuais de multas, julgou se for uma multa moratória por atraso no pagamento. Isso é informativo do STF que despenca na sua prova. Não está escrito em nenhum lugar da legislação, mas vai despencar na sua prova, que as multas moratórias, elas podem chegar até 20%, no máximo 20% de multa moratória. Se não é confisco. As multas punitivas por atos infracionais que você venha a cometer, no máximo 100% sob pena de confisco, ok? E se você for uma pessoa reincidente, multa de no máximo 150%, que já é alto pra caramba. Acima disso, vai configurar confisco. Então, aqui, quando fala que tem um valor extremamente elevado, já caracteriza confisco. E fala também que o objetivo é desestimular o trânsito oriundo de outros estados. Nós temos o artigo 152 da Constituição, que faz parte do Sistema Tributário Nacional, que fala que é vedado. Vou até fazer um paralelo aqui, porque nós temos 2 artigos muito importantes. Nós temos, só para você sentir a diferença, nós temos o artigo 151, inciso 1º da Constituição. Nós temos o artigo 151, inciso 1º da Constituição, que fala que é vedado à União, é proibido à União
Inciso 1º, instituir tributo de maneira não uniforme em todo o território nacional. Se a União quiser cobrar tributo, ela tem que cobrar o mesmo valor, por exemplo, de imposto seletivo em todo o território nacional, pelo princípio da uniformidade geográfica. É vedado, proibido à União cobrar tributo que não seja uniforme, em todo o território nacional, leia-se o Brasil, princípio da uniformidade geográfica, ok? Princípio da uniformidade geográfica. Professora, mas nunca vai poder diferenciar? Nunca, é pouca gente demais. Salvo a concessão de incentivos fiscais, ok? Salvo a concessão de incentivos fiscais, ok? Muito bem. E o 152 da Constituição, ele fala que é vedado, proibido aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferenciação tributária pela procedência dos bens e serviços. Então, veja que o 151, inciso 1º, ele está focado numa vedação para a União, princípio da uniformidade geográfica. O 152, ele está focado numa vedação aos estados, Distrito Federal e municípios, que vai entrar exatamente o comando da questão. Então, olha lá. Fala lá. Cadê minha questão número 3? Então, com o objetivo de desestimular o trânsito de produtos oriundos de outros estados, assinale a alternativa correta, letra A. A medida é constitucional, né? Não, tá péssima, pois os estados possuem competência para instituir taxa, até possui, mas não taxa dessa forma. Os 4 entes federativos podem criar taxas, 145, inciso 2º, mas não pode ter fato gerador ou base de cálculo idêntico a de outro imposto que já exista, sob pena de bis in idem, que é o 145, parágrafo 2º. Eu não posso ter uma taxa com cunho confiscatório, como é o caso aqui, e eu está violando diretamente o 152 da Constituição, que fala que é vedado aos estados, DF e municípios estabelecer diferença tributária pela procedência dos bens e dos serviços. Então, o comando tá péssimo. Falso. B, a medida é constitucional, né não? Quando o tributo tiver finalidade extrafiscal. Pessoal, a extrafiscalidade não é carta de alforria para você querer fazer o que você que bem entender em direito tributário. Você tem que seguir. Falso. C, a medida viola simultaneamente, verdadeiro, está violando várias coisas, o princípio da vedação ao confisco, verdadeiro, inciso 2º, e a liberdade de tráfego entre entes federativos, que é exatamente o artigo 152 da Constituição, e ainda gera no 145, parágrafo 2º da Constituição, um bis in idem, porque eu não posso ter uma taxa com fato gerador ou base de cálculo idêntico ao de outro imposto que já exista, portanto, gabarito letra C. D. A medida é válida, né não? Quando destinada à proteção de coisa nenhuma. Tá protegendo nada, tá violando tudo que você possa imaginar. Letra E, a medida é válida desde que prevista em canto nenhum, que está violando a Constituição. Gabarito letra C. Próxima. Questão de número 4. Considerando a disciplina constitucional do IBS, previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Pessoal, leia obrigatoriamente o 149B, o 149C, o 156A
e o 156B, que é a parte do IBS, junta logo com a CBS, a nível da Constituição. Então, leia, pelo amor de Deus, aqui, ó, CBS, Contribuição de Bens e Serviços, 195, inciso 5º da Constituição. O IBS, e é o tal do Comitê Gestor, o IBS está no 156A da Constituição, e aí ele vai ser regulamentado, gerido e administrado pelo Comitê Gestor, que está no 156B da Constituição, leia, e leia os artigos correlativos 149B e o 149C da Constituição, que são artigos comuns. Se você quiser estudar o IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado, no que diga respeito à Constituição, eu preciso que você leia pelo menos esses artigos que eu coloquei aqui, que vão despencar na hora da prova, tá? Então, bora lá. Sobre o IBS previsto na Constituição, assinale a alternativa correta, letra A. O IBS será instituído por meio de lei complementar federal. Até aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O IBS e a CBS, eles vão ter a mesma matriz de incidência, a mesma hipótese de incidência, o mesmo fato gerador, a mesma obrigação, as mesmas regras de não cumulatividade e aproveitamento do crédito são idênticos, salvo a competência, porque a CBS é da União e o IBS dos estados, Distrito Federal e municípios. E já que eles são idênticos, eles vão ser criados por uma única lei complementar a nível nacional, que inclusive a Lei Complementar 214 de 2025 vai criar ao mesmo tempo, simultaneamente, IBS, CBS e Imposto Seletivo. Então, aqui verdadeiro, inclusive já temos a Lei Complementar 214 de 2025. Aí continua. Mas cada ente federativo, leia-se Estado, DF, município, que o IBS é de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município, poderá editar legislação própria, falso. A Constituição, ela fala claramente no 156A, parágrafo 1º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 10, que o IBS ele será criado por lei complementar nacional única, criando ao mesmo tempo IBS, CBS e Imposto Seletivo, e que o IBS deve ter legislação única e uniforme em todo o território nacional para evitar aquela bagunça que acontecia e acontece com o ICMS e com o ISS, que cada município criava sua legislação de ISS, cada um dos 27 estados criava sua legislação de ICMS, virava uma zona. Com o IBS, não mais. Com o IBS, eu preciso ter legislação nacional e uniforme para tentar harmonizar essa legislação. Então, deste modo, os estados e o DF não podem editar legislação própria sobre o IBS. Não vai rolar, não vai rolar. Falso, falso, falso. B. O IBS terá legislação B, o IBS terá legislação única e uniforme, verdadeiro, em todo o território nacional, verdadeiro, que é inclusive a justificativa para a letra A, mas os entes federativos, esse mais já vai matar, mas os entes federativos, estados, Distrito Federal e município, poderão instituir regimes especiais ou incentivos fiscais para fins de política regional. Falso. Falso, falso, falso. O artigo 156A, parágrafo 1º, inciso 10, fala claramente, leia, que é vedado, proibido aos estados, Distrito Federal e municípios, no que diga respeito ao IBS, conceder incentivos ou benefícios fiscais relativos ao IBS. Não pode, inclusive pelo princípio da neutralidade, que o IBS não vai ser seletivo como era o ICMS. Não há seletividade pela essencialidade do produto. O IBS e a CBS serão tributos neutros. O
mesmo valor de alíquota para todos os bens, serviços e direitos. O mesmo valor de alíquota para todos os bens, serviços e direitos, sendo vedado a concessão de benefícios e incentivos fiscais, salvo aqueles que já estejam expressos na Constituição. Mas o que a reforma quer? Que cada estado fique concedendo um benefício diferente do outro. Não. Se for conceder um benefício, você já sabe quais são, que são aqueles previstos na Constituição e devidamente regulamentados pela Lei Complementar 214, cabendo a cada ente federativo falso fixar. Cadê? Aqui, ó, eu já estou embaixo, né? Poderão instituir regimes especiais e incentivos fiscais próprios. Falso. Não pode, é vedado, proibido a concessão de incentivos fiscais, salvo aqueles que já estão expressos no texto constitucional, que é o 156A, parágrafo 1º, inciso 10 da Constituição. Falso, 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 ok? Próximo, C. O IBS será instituído por meio de lei complementar verdadeiro, que é a Lei Complementar 214 de 2025, e terá legislação nacional única verdadeiro, cabendo a cada ente federativo, muito lindo, fixar a sua própria alíquota por lei específica. Linda, linda, lindinha, um chuchu, pessoal. Esse aqui é um detalhe muito importante quando eu estou trabalhando IBS e CBS com vocês, que eu faço um desenho e eu ponho quase todas as informações dentro de uma mesma tela nos nossos treinamentos intensivos, enfim, sprint final. Nós temos o seguinte, o IBS, a CBS e o imposto seletivo, eles são criados por uma única lei complementar nacional, que é a 214 de 2025. Vai ser o mesmo valor de alíquota para todos os bens, serviços e direitos pelo princípio da neutralidade fiscal e não pode conceder incentivos ou benefícios fiscais, regimes diferenciados de tributação, salvo aqueles que já estão expressos no texto constitucional. Apesar do IBS e da CBS serem criados por uma única lei complementar nacional, as alíquotas e só as alíquotas serão fixadas por lei ordinária do seu próprio ente federativo. Então, a Lei Complementar 214 criou os 3 tributos simultaneamente, aí o Congresso Nacional vai, por lei ordinária, fixar a alíquota da CBS, que vai ficar rodando em torno de 10%. O Congresso Nacional vai fixar a alíquota por meio de lei ordinária do imposto seletivo, que ele é um imposto da União, e no IBS, as alíquotas do IBS serão o somatório da alíquota estabelecida em lei ordinária estadual e da alíquota estabelecida em lei ordinária municipal do estado e do município do destino. Princípio da tributação no destino. Eu vou repetir. Os 3 são criados por lei complementar nacional e as alíquotas fixadas por lei ordinária do seu próprio ente. No caso do IBS, a alíquota do IBS é o somatório da lei ordinária, estabelecida em lei ordinária estadual e municipal do estado e do município de destino, que é uma das maiores modificações incluídas pela reforma tributária. Então, a letra C, de fato, tá maravilhosa, ok? Lembrando que pode ser que o Estado ou o Distrito Federal ou município, porque o DF vai fixar as alíquotas por lei ordinária, tanto das competências estaduais e municipais, porque o DF tem competência cumulativa. Caso o Estado, o DF ou o município sejam omissos e não estipulem o patamar das suas alíquotas, fica sem cobrar IBS? Claro que não. Aí nós vamos utilizar as alíquotas de referência do IBS fixadas pelo Senado Federal, porque o Senado Federal ele vai fixar patamares de alíquotas nos 4 impostos estaduais. Senado Federal, sua alíquota máxima de TCMD, 8%. Senado Federal, sua alíquota mínima de PVA. Senado Federal, o quadro de alíquotas de ICMS. Senado Federal, as alíquotas de referência do IBS, diante da omissão dos estados do DF ou dos municípios em estabelecerem
as suas alíquotas, tá? Então, lindo gabarito, letra C, lindo para a hora da prova. D. O IBS será instituído por lei complementar nacional, verdadeiro, e terá alíquota única definida pelo Senado, falso, para todos os entes federativos, falso. O que o Senado pode fazer agora, o que o Senado Federal pode fazer, é diante da omissão dos estados, do DF e dos municípios, podem instituir alíquotas de referência, já vai deixar estipulado para utilizar as alíquotas de referência do Senado diante da omissão do Estado, do DF ou do município. Falso, 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 falso. E letra E. O IBS poderá ser objeto de benefícios fiscais concedido por lei estadual e municipal, falso, desde que aprovado por senhor ninguém. Nós prisamos pelo princípio da real neutralidade. Estado e município, não interessa quem autorizou, não pode autorizar, não vai conceder benefícios fiscais. Só tem os benefícios se estiverem expressos na Constituição. Salvo os benefícios expressos na Constituição, não tem concessão por Estado e município, falso. Portanto, gabarito letra C, prova, ok? Prova, próximo. Questão de número 5. A respeito da incidência do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, assinale a alternativa correta, letra A. O IBS incidirá sobre operações com bens materiais e serviços, até aqui verdadeiro. Qual é o fato gerador do IBS? O IBS 156A, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º. O IBS e a CBS vão incidir sobre bens materiais ou imateriais, inclusive produções artísticas, intelectuais, culturais, bens materiais ou imateriais, direitos, inclusive os direitos autorais e serviços. Inclusive, a Lei Complementar 214, lá no artigo 3º da Lei Complementar, ela é muito interessante o conceito. Ela fala, o que é serviço? O conceito de serviço é tudo aquilo que não seja bem. Tudo aquilo no que não for bem vai entrar dentro do conceito de serviço. Isso está escrito no artigo 3º da Lei Complementar 214. Então, incide sobre bens, materiais ou imateriais, serviços ou direitos, nas operações onerosas previstas no artigo 4º da Lei Complementar 214, e inclusive nas operações não onerosas, lá no artigo 5º da Lei Complementar 214. Inclusive, tem um exemplo lá que eu acho muito interessante no artigo 5º, que fala que vai pagar IBS e CBS sob brindes e bonificações. Leve 10 e pague 9. Leve 10 e pague 9. O 10º você está dando como brinde e bonificação. Vai incidir IBS e CBS. Essa é a regra. Você só não paga IBS e CBS sobre brindes e bonificações se você fizer o destaque na nota fiscal. Você é obrigado a cumprir a obrigação acessória de fazer o destaque desse 10º como brinde e bonificação na nota fiscal. Se você não fizer o destaque do brinde da bonificação na nota fiscal, tu vai pagar IBS e CBS. Então, para não pagar, você está condicionado ao cumprimento de uma obrigação acessória, tá? Então, letra A. O IBS e a CBS incidirá sobre operações com bens materiais e serviços verdadeiros, mas não sobre bens imateriais ou direitos. O dó vai incidir sobre tudo, inclusive na importação. 156A, parágrafo 1º, inciso 1º e inciso 2º da Constituição, sobre bens, serviços e direitos, inclusive na importação. Importou, se lascou, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, para revenda ou para consumo próprio, importou, você está lascado. Falso, 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 B.
O IBS incidirá sobre importações verdadeiros, realizado por pessoa jurídica verdadeiro, contribuinte habitual do imposto. Não necessariamente, não precisa ser contribuinte habitual, independe de habitualidade. Na importação, independe de habitualidade. Importou, pode ser pessoa física Maria Cristina ou pessoa jurídica para revenda com habitualidade ou uma vezinha só para um consumo próprio, mas eu comprei um computador só para trabalhar. Dane-se. Vai pagar IBS e CBS na importação, independe de habitualidade na importação. Falso, falso, falso. C. O IBS não incidirá sobre exportações, verdadeiro, que é a velha máxima. Quem importa se tá lascado, quem importa está ferrado, vai pagar, e quem exporta se dá muito bem, obrigado, porque teoricamente está aquecendo a economia do país. Se quem exporta se dá muito bem, obrigado, vai ter imunidade de IBS e CBS para exportar e ainda vai poder se aproveitar dos créditos gerados nas operações passadas. Existe um senhor estímulo à exportação. Na exportação, além de não ter o pagamento para exportar, porque você tem uma imunidade, você pode se aproveitar e manter os créditos gerados nas operações passadas. Não paga, aproveita e mantém. Não paga, aproveita e mantém nas exportações. Então, o IBS não incidirá nas exportações, verdadeiro, porque temos uma imunidade, assegurado ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos com relação às operações anteriores. Lindo, segue a mesma lógica do que a gente já tinha na exportação do ICMS, a mesma lógica, mesma lógica. Artigo 156-A, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, gabarito letra C, ok? O IBS incidirá sobre exportação. Falso, porque tem imunidade. Falso, falso, falso. E letra E, o IBS não incidirá sobre importação. Falso. Importou, se lascou. Importou, se lascou. Quem exporta se dá muito bem, obrigado, tem imunidade, se aproveita e mantém os créditos das operações anteriores. Portanto, gabarito letra C. Gabarito letra C, ok? Próxima questão fala: considerando o regime constitucional do IBS, assinale a opção correta, letra A. O IBS será cumulativo. Falso. O IBS, assim como a CBS, ele é um tributo não cumulativo, inclusive com uma não cumulatividade plena, pelo menos é o que se espera, que é o 156-A, parágrafo 1º, inciso 8º, uma não cumulatividade plena. Então, a fábrica paga o valor do IBS e da CBS, repassa o valor no preço do produto embutido na nota fiscal, a distribuidora vai fazer a compensação do que ela tem para pagar e do crédito gerado nas operações passadas, compensa, abate e repassa no preço do produto, e o mercado vai compensar o que ele tem para pagar com crédito gerado nas operações passadas, para que eu não tenha tributo em cima de tributo, para que eu não tenha tributo e efeito cascata. Todas as vezes que o tributo ele é plurifásico e ele incide várias vezes na cadeia de consumo, é necessário que haja compensação, a não cumulatividade, para que eu não tenha tributo em cima de tributo, tributo em cima de tributo, prova, prova, prova. Então, ele será não cumulativo. Ele será não cumulativo. Tudo bem até aqui? Certo até aqui? Prova, prova, prova. Falso. B. O IBS, ficou melhor, será não cumulativo verdadeiro, compensando-se o imposto devido com o montante cobrado em todas as operações anteriores nas quais o contribuinte seja adquirente. Verdadeiro, lindo, é exatamente a não cumulatividade
plena. Você tem o direito, vou te dar só uma exceçãozinha da reforma, você tem o direito de compensar os créditos gerados com as operações anteriores passadas com o que você ainda tem para pagar. Compensa, abate, repassa. Compensa, abate, repassa naqueles em que o contribuinte seja adquirente, salvo aqueles bens e serviços de uso ou consumo pessoal definidos na Lei Complementar 214. Quando o bem for de uso e consumo pessoal, não há que se falar no direito de não cumulatividade e compensação. Então, você tem direito de compensar? Vou escrever isso aqui. Tem. Você tem direito de realizar a compensação? Tem. Que é o artigo 156-A, parágrafo 1º, inciso 8º da Constituição. Salvo, você não vai compensar, salvo, você não terá direito de compensação naqueles bens de uso e consumo pessoal, naqueles bens de uso e consumo pessoal, definido lá na Lei Complementar 214. Isso é uma informação muito importante para que você possa levar para a sua prova, tá? Então, gabarito aqui, letra B, mas fique com a informação que não vai poder compensar bens e serviços de uso e consumo pessoal. Letra C. Que o IBS será cobrado no estado de origem. Morreu. Eu acabei de falar, inclusive nas questões passadas, que a alíquota do IBS será o somatório da alíquota estabelecida em lei ordinária estadual e lei ordinária municipal. Então, por exemplo, o estado de Goiás vai colocar 12% de IBS e o município de Valparaíso vai colocar 6% de IBS. E aí nós temos um total de 18% dessa localidade, do estado e do município de destino. Não vamos mais tributar na origem. Será o somatório da alíquota estabelecida em lei ordinária estadual e municipal, do estado e do município de destino. Princípio da tributação no destino, que é uma das maiores modificações incluídas pela reforma tributária 156-A, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, tributação no destino, prova. Próximo. O IBS será cobrado separadamente, rodó, pelos estados e pelos municípios em operações distintas, rodózinha. Hoje, o estado de São Paulo arrecada o seu ICMS e vai direto para São Paulo. E o município de Santos arrecada o ISS do município de Santos e vai direto para Santos. Massa! Acabou com isso com a reforma. Acabou. Com a reforma, o IBS, que corresponde a estado, DF, município, ele vai ser arrecadado direto pelo comitê gestor. O dinheiro entra todo no comitê gestor. O comitê gestor arrecada, o comitê gestor compensa, o comitê gestor vai fazer a distribuição proporcional desse dinheiro. Não vai rolar, não é cobrado separadamente. É o mesmo valor de IBS e CBS. É o mesmo valor lá cobrado de IBS pelos estados e municípios, centralizado a arrecadação, direto em operação única, lá no comitê gestor, falso. E letra E, o IBS integrará sua própria base de cálculo e a base de cálculo das contribuições. Falso. Porque nós temos o artigo 156-A, parágrafo 1º, inciso 9º da Constituição. E esse inciso 9º, ele fala o seguinte, o inciso 9º, ele vai falar o seguinte, que o valor do IBS, sei lá, R$50, não integra a sua própria base de cálculo, exatamente para não ter tributo sobre tributo. E também não vai integrar a base de cálculo do imposto seletivo, do PIS, não integra a base de cálculo do PIS, não integra a base de cálculo da COFINS e também não vai integrar a base de cálculo da CBS, exatamente para não
não ter o quê? Tributo em cima de tributo. Não pode ter tributo em cima de tributo. Então, o IBS não integra a sua própria base de cálculo e nem vai integrar a base de cálculo do imposto seletivo, do PIS, da COFINS, da CBS, para que a gente tenha uma real não cumulatividade. Então, falso. Gabarito, letra B. Gabarito, letra B. Próxima. Questão de número 7 vai falar. À luz do artigo 156b, que é exatamente o artigo que fala do comitê gestor, lembrando que a CBS e o IBS são tributos idênticos, correto? Com a mesma matriz de incidência, com o mesmo fato gerador, só que a CBS é da União e o IBS competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. E como são idênticos, salvo a competência, são criadas por uma única lei complementar nacional, que é a 214, e cada ente federativo fixa a sua alíquota por lei ordinária. E aí, a CBS, como ela é uma contribuição da União, ela vai ser gerida e administrada pela Receita Federal. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, como ele é de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, a gestão só do IBS. A gestão, a administração só do IBS será feita pelo comitê gestor, que está previsto exatamente no artigo 156b, no artigo 156b da Constituição, tá? Então, bora lá. Compete ao comitê gestor fiscalizar até aqui. E aí? Fiscalizar, muito boa essa questão, lançar e cobrar o IBS, substituindo integralmente as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nós vamos ter que reescrever a letra A. Ela dá até a impressão que tá bonita, né? Mas de bonita ela não tem nada. Por quê? Porque o comitê gestor, ele não tem função de substituir as administrações tributárias, por exemplo, o Cefaz estadual, o Cefaz municipal. Não é essa a função do comitê gestor. Eles vão atuar, inclusive, de maneira integrada. O comitê gestor, ele tem função de coordenar a arrecadação, a compensação, a distribuição dos valores do IBS para os entes federativos, vai criar uma legislação uniforme, vai uniformizar a interpretação, vai julgar o contencioso administrativo PAF, mas ele vai coordenar essa estrutura do IBS. Tanto que a função de fiscalizar continua sendo das secretarias de Fazenda estadual, municipal e distrital. E a função de cobrar, ela é dada às procuradorias. Isso está escrito na Constituição. Então, bora aqui, ó. As funções, por exemplo, de fiscalizar o IBS continua sendo do Cefaz, tanto estadual, como distrital, como municipal. A função de cobrar judicialmente isso continua sendo das procuradorias, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o comitê gestor não vai substituir integralmente, nem integralmente, não vai substituir as administrações tributárias. Ele vai atuar como coordenador, ele vai atuar como gestor. Então, tá mortalmente falso. 156b, parágrafo 2º, inciso 5º da Constituição, letra A, falso. Próximo, B. O comitê gestor exercerá de forma exclusiva a arrecadação do IBS, a distribuição de sua receita entre os entes. Até aqui, vá lá. Então, ele vai arrecadar, ele arrecadou, está no 156b, inciso 2º, ele arrecada, compensa, distribui. Só que as funções de administração, por exemplo, fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa e judicial, continua sendo exercido concomitantemente pelas secretarias de Fazenda e pelas procuradorias. Não vai eliminar sua receita entre os entes, sendo vedado, proibido a
participação da administração tributária, não. A administração tributária, leia-se Cefaz e Procuradoria, continua exercendo a função de fiscalizar poder de polícia, a função de fazer o lançamento do tributo, constituir o crédito, a função de cobrar esses tributos e a representação judicial e a representação administrativa exclusivamente pelas procuradorias. Então não vai rolar, não vai rolar. Falso, falso, falso. C. O comitê gestor vai editar um regulamento único do IBS, verdadeiro, porque tem que ter uma legislação uniforme em todo o território nacional, vai uniformizar a interpretação, verdadeiro. Tem 3 funções básicas do comitê gestor: edita um regulamento único, uniformiza a interpretação, arrecada, compensa e distribui e vai julgar o contencioso administrativo, que é o 156B, inciso 156B, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição, que tem as funções do comitê gestor. Então, até aqui tá bem bonitinho. Da legislação do imposto verdadeiro, além de arrecadar, efetuar a compensação e distribuir o dinheiro verdadeiro do produto da arrecadação dos entes. Tá boa. E eu poderia acrescentar que ele vai julgar também o contencioso administrativo, leia-se o processo administrativo fiscal, que é o 156B, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição. Está aqui as competências do comitê gestor, gabarito letra C, numa gestão centralizada. Letra D. O comitê gestor possui natureza de autarquia federal. Não é necessariamente uma autarquia federal. O que o artigo fala é que ele vai ser uma entidade pública sobre regime especial, mas não necessariamente uma autarquia. Não é necessariamente uma autarquia, muito menos vinculada ao Ministério da Fazenda. Agora lascou. É uma entidade pública sobre regime especial. É uma entidade pública sobre regime especial para fazer essa gestão do IBS. Ponto. E letra E, a representação administrativa, deixa eu até trocar a cor da caneta, a representação administrativa e judicial relativa ao IBS será exercida exclusivamente pelo comitê gestor falso, porque essa representação judicial e administrativa continua sendo exercido pelas procuradorias estaduais, distritais e municipais, portanto, falso, gabarito letra C, gabarito letra C. Pessoal, é muito importante a parte de resoluções de questões para fixar, revisar o conteúdo, e se eu tivesse que te pedir para ler alguma coisa dentro do Sistema Tributário Nacional, dá até para ler tudo, porque o Sistema Tributário Nacional ele começa no 145 e vai finalizar no 160 da Constituição. Então dá para você ler todo o Sistema Tributário Nacional, leia, mas se você quiser focar, leia pelo menos os 150 da Constituição e leia os artigos que eu mencionei do IBS e da CBS, mas por favor, se você está falando de tributário, o que custa ler do 145 ao 160 da Constituição? Eu poderia estar pedindo para você ler os 2.000 artigos do Código Civil, mais 1.000 do CPC. Eu estou pedindo para você ler do 145 ao 160. Você resolve mais de 90% da sua vida em tributário. Contem conosco da equipe do GRAM, nós estamos aqui à sua disposição para te conduzir à sua aprovação no seu tão sonhado concurso público. Beijos!